cobrar honorários pode abrir oportunidades de mais clientes. Porém, se você não sabe as bases de como fazer essa precificação, você pode cobrar menos do que efetivamente vai gastar com aquele caso. Isso pode colocar inclusive grandes escritórios ou escritórios já consolidados em crise financeira em médio prazo. E é por isso que você deve assistir esse vídeo até o final. É um prazer receber você aqui no canal da DVBox. Aqui falamos de direito, tecnologia e gestão. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever e recomende esse vídeo. A primeira lição que você tem que saber sobre honorários é que eles não são do advogado, eles são do escritório. Sim, são receita bruta e pagam todas as despesas. E se não pagarem, o advogado tem que tirar do seu prolabore para conseguir cobrir esses custos. É preciso saber também que não é aquele escritório que cobra mais caro que terá uma margem maior seu financeiro. É perfeitamente possível crescer na advocacia tendo um preço mais baixo, inclusive quando se atende uma grande massa de clientes e se consegue ter uma estrutura de custos favorável a isso. O valor do trabalho dos advogados pode ser decomposto em 3 grandes grupos: a força de trabalho, os meios de produção e os custos externos, onde entram os tributos e os gastos bancários. Na advocacia, a vantagem é que a matéria-prima aí é gratuita. Nesses cálculos é importante saber o tempo médio de duração do processo do início ao fim. Se o seu escritório ainda não acompanha esses dados, sugiro que busque os dados das estatísticas do CNJ disponíveis no site. Ou então pegue aí 20 processos ou mais do seu escritório e faça uma avaliação média de quanto tempo demorou esse processo para finalizar. Para achar o custo de pessoal, pegue o valor da sua folha de pagamento e inclua aí o salário do pessoal e também o salário dos sócios, no caso prolabore, mas coloque um valor próximo ao salário de mercado para um advogado de mesmo nível de experiência e qualificação, por exemplo, 10 salários mínimos. O que passar disso, considere como lucro e não como prolabore. Se for abaixo disso, provavelmente vale mais a pena para esse advogado estar trabalhando como empregado e não ter um escritório próprio de advocacia. Inclua também os direitos trabalhistas, os encargos sociais, a participação em honorários e também o gasto com freelancers e correspondentes. O INSS e o FGTS podem ser considerados como tributos ou também serem incluídos na folha de pagamento. Faça como você preferir. Eu, pessoalmente, prefiro que sejam incluídos como tributos. A fórmula para calcular o custo de folha de pagamento por processo está na tela. Se a folha de pagamento é de R$30 mil e o número de processos do escritório é 150 processos ativos, o custo da folha de pagamento por processo é de R$200, o que é altíssimo. Mas se você tem uma folha de pagamento de R$100 mil e o seu escritório tem 1.000 processos, o custo da folha de pagamento por processo é de R$100. Para concluir, pegue esse valor de custo de pessoal por processo, que é mensal, e multiplique pelo número de meses em média que um processo desse tipo demora para ser concluído. Por exemplo, 25 meses com um custo mensal de R$100, o custo de folha de pagamento por processo ao final do processo é de R$2.500. A outra parte do preço são os meios de produção: computadores, móveis, impressoras, internet, papéis, o imóvel, como por exemplo aluguel ou custo de depreciação do imóvel, se você tiver um imóvel próprio, e vários outros custos que fazem parte do dia a dia do escritório e que não são folhas de pagamento e nem custos externos, tributos ou gastos bancários. Cada um desses custos de meios de produção precisa ser reduzido a uma unidade mensal de valor para se encontrar um parâmetro que possa ser equalizado. Por exemplo, 10 computadores que irão durar 30 meses, eles têm um custo mensal para o escritório de R$1.000 por mês. O mesmo acontece com os móveis, o imóvel adquirido e outros meios de produção que têm um investimento que vai durar mais de um mês. Para os custos que são pagos mensalmente, o valor já tem ali certo quanto que vai entrar nesse cálculo. Após somar todos esses custos, reduzido essa unidade mensal de valor, divida pelo número de processos ativos que existe no escritório, conforme a fórmula que vai aparecer na tela. Se o custo mensal total do escritório com meios de produção é de R$12.000
e você tem 1.000 processos ativos, então o custo mensal por processo será de R$12. Para concluir, pegue esse valor mensal e multiplique pelo número de meses que em média um processo leva para ser concluído. Por exemplo, esses R$12 multiplicados por 25 meses de duração média dos processos teria um custo de R$300. Já os gastos externos têm uma dinâmica um pouco diferente. Geralmente, os tributos são pagos algum tempo depois da produção do serviço jurídico, da cobrança dos honorários. Mesmo acontece com os juros ou as taxas bancárias que o escritório paga todo mês. Para resolver isso, é possível calcular manualmente quanto que terá o custo de cada processo, o que é realmente muito difícil até mesmo para um tributarista bem experiente. Ou então você pode também fazer da seguinte forma: some todos os custos e taxas bancárias do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do mês anterior e divida por 12. E depois divida pelo número de processos ativos que seu escritório possui. Dessa forma, você terá uma média confiável do que o seu escritório paga de tributos e taxas bancárias. Antes de irmos para a conclusão dessa parte, preciso lembrar você que o Business Intelligence da versão Elite da DVBox faz isso automaticamente para você em tempo real, atualizando todos os meses assim que você efetua os lançamentos do seu menu financeiro e permite que você acompanhe com muito mais rapidez os resultados do seu escritório, consiga precificar melhor os seus honorários, obtendo a maior margem de lucro possível. Bom, todas as despesas que nós citamos acima precisam estar lançadas e classificadas entre um dos 3 grupos que citamos. E é por isso que é muito importante você ter um financeiro perfeitamente organizado. Partindo para a soma total, consideramos que o cálculo deu os seguintes resultados. Temos aí R$1.000 de custos de pessoal, R$300 de custos de meios de produção e R$400 de custos externos, bancários e tributos. É preciso ainda colocar uma margem de 50% do preço sobre esse valor que foi encontrado. É por isso que o valor mínimo total que um escritório precisa cobrar, nesse caso, é de R$3.400 para não ter um problema aí de prejuízo no seu caixa e não trabalhar pagando todo mês. Se um escritório cobrar menos do que isso, provavelmente vai fechar o caixa com lucro zero e tem grande chance de entrar aí num aspecto de prejuízo ao longo do tempo. Porém, os R$3.400 ainda não podem ser chamados de preço propriamente dito. Em economia, o mais correto é que esses R$3.400 sejam uma referencial, o valor do serviço. E o preço em si, ele é uma decisão do negociador na hora de fechar o contrato, concretizar a transação. Para estipular esse preço, alguns outros fatores também influenciam na decisão do negociador, e são eles: a percepção de valor agregado do contratante, a confiança do contratante no advogado, a preferência pelo escritório, a autoridade e reputação do advogado. Apesar de tudo isso parecer meio subjetivo, a verdade é que se trata de um trabalho pretérito, que estava sim embutido na folha de pagamento, porque alguém teve que realizar aquele serviço, ou constavam nos gastos de meios de produção que fizeram o escritório parecer mais moderno, mais bem decorado ou chamar mais a atenção de alguma forma. Da mesma forma também como o investimento de marketing ou publicidade que ampliou a percepção de valor pelo público, pelo mercado. Também era feito por pessoas, também foi alguma vez incluído na folha de pagamentos do escritório. Mas não podemos negar também que existem vários fatores externos que podem influenciar no preço. São principalmente a capacidade de pagamento do público contratante, a concorrência especializada e as alternativas em caso de não acordo. Na minha opinião, a capacidade de pagamento do público contratante é o principal fator de influência externa no preço do escritório. E é por isso que é muito importante para o advogado que a população onde ele atua tenha, assim, acesso a bons salários e uma renda mais alta, e também que o Estado tenha uma arrecadação garantida com uma economia aquecida. A concorrência especializada também influencia diretamente no preço.
Se o seu escritório é o único do Brasil que atende determinado tipo de demanda, com certeza você vai poder cobrar aí um valor bem mais alto por o seu serviço. Mas se todos os escritórios do Brasil fazem com certa especialização aquele serviço, aí com certeza a concorrência vai jogar o seu preço lá para baixo. E por fim, medir as possibilidades do cliente em caso de não contratação do seu serviço é fundamental para a estipulação do preço, pois afinal ele pode inclusive deixar de contratar ou mover a demanda se não for interessante financeiramente em relação a uma outra alternativa além da contratação de um escritório de advocacia. Bom, essas foram dicas econômicas para os advogados formarem o seu preço de forma mais assertiva e estipularem uma margem suficiente para obter uma renda bem adequada para o seu escritório e continuar investindo em aumento da sua percepção de valor, em crescimento do escritório e na contratação de pessoas que vão agregar aí para o seu escritório continuar crescendo e, claro, investir também no melhor software jurídico do mercado. Com certeza a DVBox vai conseguir entregar esses dados que você precisa e economizar o seu tempo para fazer o melhor serviço pelos seus clientes. Que bom que você ficou até o final desse vídeo, espero que tenha gostado e que aplique aí no seu dia a dia, seja útil para o seu escritório crescer. Com certeza a única coisa que eu peço é que você dê o like e recomende o vídeo para os colegas para melhorar aí a nossa advocacia brasileira e a gente continuar crescendo no nosso canal. Advogue melhor com a DVBox.